Primeira coisa, plantio é importante? É para todo mundo, Brasil, né? Para todo mundo. O plantio, eu falo que tudo começa no plantio, né? Tudo começa no plantio. Se eu começar errado, já sai errado. Posso ter a melhor colhedora do mundo, posso ter o melhor pulverizador do mundo, mas se eu começar plantando errado, o sucesso já parou ali, tá? Então assim, ao mesmo tempo, todo mundo sabe que o plantio é certo. Aí a segunda pergunta que eu faço é assim, ó, por que será que a gente não faz certo, com capricho, com excelência, né? Por causa que, daí eu mesmo vou responder para vocês, ah, a janela é curta, ah, eu tenho que andar mais rápido porque a janela é curta, ah, eu tenho pouca máquina, então eu tenho que fazer com uma velocidade maior, ah, porque às vezes eu não tenho esse conhecimento, às vezes eu falo, né, a hora que a gente mostra, depois nós vamos, a hora que chegar o caminhão aí, nós vamos mostrar um simulador para vocês, né, que ali dá para você ver de semente por semente. Se eu variar a velocidade numa velocidade indicada, numa velocidade alta, vocês vão ver a diferença que dá. E cai mais semente, não cai? Cai mais semente e ela cai, e daí ela cai dupla, e cai, e eu tenho dupla e tenho falha. Será que isso aí vai contar na hora da produtividade ali? Vocês podem ter certeza que vai, né? Quanto mais perto ela produz menos, né? Produz menos, porque uma começa a competir com a outra. Então vamos começar desse conceito que vocês falaram. Que é a plantabilidade? O que é a plantabilidade boa? O plantio bom? Na toada certa. Na toada certa e assim, como é que eu falo assim? Eu não vim ver vocês fazer o plantio aqui. Eu não vim ver vocês fazer o plantio. Depois que nasceu, eu vou lá e olho a roça. Como é que eu falo que é um plantio bom? Quando tá as plantas espaçadas uniforme. Segunda coisa, então primeira, tem que estar uniforme o espaçamento entre uma planta e outra. Segundo, então, se ela está uniforme, ela não tem falha e não tem dupla uma do lado da outra. Segunda coisa importantíssima, na profundidade certa. Profundidade certa e uniforme. Qual que é a diferença, a gente chama na roça de serrote, né? Se eu colocar uma em cada profundidade assim, o que vai acarretar isso aí? O que vai acontecer? Uma vai sobressair, vai impedir a outra de produzir melhor. Eu vou ter um arranque inicial diferente. Então nasce uma, daí a outra vem depois. Essa aqui que nasceu primeiro vai dominar aquela que está do lado. Então essa aqui que nasceu depois, a produção dela, né? A produção por planta ali já é menos. Então, olha lá, ó, falamos de uniformidade e falamos de profundidade. Tá certo? A terceira coisa importante, turma, importantíssimo, população. Hoje, na soja, nós temos população desde 10 plantas por metro até 24 plantas por metro. Tem algumas variedades aí que a gente tem de 8, 9 plantas por metro até 23, 24. Uma desafio da vida aí, ela vai lá e 22, 23. Então, quer dizer, nós temos que parar com aquele conceito, né? Que tinha, eu lembro, o meu avô falava assim, ô filho, soja pode colocar qualquer população que ela se ajeita. Quem nunca ouviu isso? No milho não, no milho eu tenho que colocar uma por uma. Agora na soja pode ser qualquer população, isso não existe mais. Porque a soja, está cada vez as variedades que nós temos hoje, ela tem que ter a população que eu recomendada também, né? Então se eu quero colocar 12 sementes por metro, eu deveria chegar com 12 sementes por metro. Esse que é o coisa. Aquele negócio de jogar duas a mais para o santo, aquelas coisas que a gente ouve direto, essas coisas aí. Bom, imagina se nasceu tudo. Se por exemplo meu stand ideal é 12, eu joguei, caiu 15, 16. Nasceu tudo, vai uma competir com a outra. E se tem essa população de 12, é porque ela não gosta de competição. Ela não gosta de uma do lado da outra lá. Tá certo? É diferente de uma... Ah, eu vou lá, jogo 20 sementes por metro. Aí esse tipo de planta, ela já aguenta mais uma ficar perto da outra lá. Tá? Então, voltando, ó, 3 coisas. Uniformidade, né? Uma a uma. Plantio. Ou então, plantabilidade boa. O que é? Uniformidade,
Segundo, profundidade uniforme, para nascer tudo pareio. E tem outra coisa que eu não falei da profundidade aqui. O que faz nascer fora a profundidade, o que faz nascer despareio? O carrinho, quando ele tem um barrinho lá, a gente chama aqui de marimbondo, lá na ponta do bico da saída dele. Ele não cai no risco, ele sai fora, ele cai de lado. Se ele cai de lado. Então, daí se ele cai de lado, ele já dá uma profundidade diferente. Já vai ficar um para fora, outro para lá. Regulagem da máquina faz diferença? Vixe Maria, o que nós vamos falar aqui o dia inteiro, né? Esse tempo que nós falar junto aqui, nós vamos falar de regulagem de máquina. Por isso que eu falei que eu não vou falar nenhuma novidade para vocês aqui, tudo que vocês já sabem. E nós vamos falar de regulagem. Agora, outra coisa que conta no arranque inicial, e vocês vão concordar comigo, eu não sou que nem eles, eu não sou vendedor nem de semente nem de adubo. Só que para mim é muito claro, Zé, que uma semente de qualidade e um adubo de qualidade faz toda a diferença. Faz toda a diferença aonde? Na hora do arranque. Na hora de nascer tudo pareinho, tudo bonitinho, tá? E por que eu estou falando isso? Porque tem gente ainda que acha assim, ó, né? Com vocês não acontece isso, eu sei. Mas tem gente ainda que fala assim, ó, eu compro uma semente de qualidade inferior e coloco a mais, que daí no fim nasce ali mais ou menos, ela vai lá e se compensa. Até hoje tem isso, e tem bastante, tá? Eu compro um adubo mais barato, depois vai lá, ali na caixa ela fica batendo ali, no fim vira tudo a mesma coisa. Não vira, tá? Nós chegamos a ter adubo já que você sai jogando uma fórmula, chega lá no final do tanque com outra fórmula. Mas como é que pode isso? É milagre, professor? Não, é porque às vezes eu tenho a segregação, né? Então sai primeiro o pó e depois as partículas maiores ficam para cair depois. Então tem um monte de coisa que dá para a gente falar, né? A respeito de plantabilidade. Então, ó, uniformidade, profundidade e população. Essa é a primeira dica que a gente dá, tá bom? Vamos lá. Se você descer do ônibus em movimento, ou com o ônibus andando, o que vai acontecer? Qual que é a tendência? Não é você ir para frente? A semente é a mesma coisa. Aumentei a velocidade, aumentei a velocidade do disco aqui, ou a velocidade da plantadeira lá, o que vai acontecer? Ela vai lá e pode ricochetear dentro do tubo ali. Ricocheteou dentro do tubo, ela já não cai bonitinha, uniforme igual a gente quer. Vou dar um exemplo para vocês, mais fácil. Imagina que uma molinha dessa aqui, que é a roda cobridora compactadora, esteja com problema. Ela tá desgastada. Tô vendo aqui que tem uma ali desgastada. Ela está mais desgastada. O que vai acontecer? Para que serve essas duas rodinhas aqui, ó? Não é para tampar e chegar a terra na semente? Se ela não está fazendo pressão aqui, o que vai acontecer? Vai lá e fica a semente solta sem encostar a terra. Daí ela não nasce. Ei, também venderam uma semente ruim para mim aqui. Na verdade não era semente, é a regulagem aqui, ó. Isso eu já vi muito acontecer, tá? Mola desgastada. Tá vendo como é cheio dos detalhinhos, né? É essa mensagem que a gente quer passar para vocês, tá? Daí nós vamos começar falando, ó. Aonde que eu posso mexer, né? Aonde que eu posso mexer na máquina ou quais são os principais fatores que interferem no bom plantio aí? Posso falar, pode ficar a manhã inteira aqui falando para vocês, eu vou falar algum. Vamos começar lá da frente da máquina. Corte da palha interfere? Demais. O que acontece? Eu estou nessa braquiária aqui, se não cortar a palha? Vai arrastando, vem embuchando tudo. E a semente fica envelopada, fica na palha. Opa, mas então aquele bichinho ali tem que ter mais cuidado com ele, né? Ó, vamos lá. Para quem tá, o Pinheiro aí que tá filmando, tem 3 coisas no disco de corte, ó. Que é o tipo de disco de corte, que tem o liso, tem o ondulado do jeito que tá aí, tem o corrugado
Então a primeira coisa é o tipo de disco que eu vou colocar. Como é que você vai escolher, professor? Se tem mais palha, menos palha, tá? Segunda coisa que eu vou ver no disco, o diâmetro do disco, o tamanho dele. Mesma coisa, tem desgaste. Se eu pegar uma terra mais arenosa, o que, que vai acontecendo? Vai desgastar mais. Vai chegar, aguenta mão a safra. Ele de 18 virou um CD, né? E aguenta mão a safra, tá? Então, a segunda coisa, o desgaste do disco é importantíssimo isso. Às vezes você tem dó, você fala assim, pô, mas tem que trocar o disco. Se ele tirou 2 polegadas ali, já era, porque eu não vou conseguir plantar nessa braquiária. E a terceira coisa é a pressão da mola. A pressão da mola tem um negócio muito bacana, né? Que é o seguinte, não está cortando, professor, eu dou mais pressão, mas tudo tem um limite. Vou falar para vocês, eu sei que não acontece aqui, mas o que acontece em bastante lugar? Não vai perdendo a polegada do disco? Daí o disco vai ficando menorzinho, o que eu faço? Vou dando pressão. Tudo bem, dei a pressão, ele vai chegar no limite. Vai chegar no limite. Não troquei o disco, daí ele vai ficar, a mola entre aspas vai ficar dura. Vai ficar dura, então eu vou cortar na pancada. Só na pancada. Tá? Então voltando, ó, as 3 coisas de disco de corte, o tipo de disco, o diâmetro, o tamanho do disco e a pressão que eu dou na mola. Tá bom? Depois nós vamos pro sulcador. Tem 2 tipos de sulcador. Tem a botinha, né, o sulcador que a gente chama, ou o disco duplo. Então assim, ó, isso aí já dá uma boa ideia. Para que serve, só pelo formato dela, para que serve a botinha? Para descompactar. Para descompactar. Tá? Então a botinha, ela serve para descompactar, ela serve para 2 coisas. Para descompactar o solo, ou quando eu quero jogar o adubo mais... Na profundidade correta. Na profundidade maior. Tá certo? Disco duplo. Ele vai exigir menos do trator. Ele exige menos do trator, né? Fica mais leve. Fica mais leve e corta e ajuda a cortar a palhada. Mas então, professor, mas então se ele exige menos do trator, se ele ajuda a cortar a palhada, eu vou usar sempre o disco duplo. A soja, turma, se eu tiver qualquer compactação superficial ali, qualquer compactaçãozinha superficial, eu já vou limitar a produção dela. Então por isso que o pessoal vai lá e usa a botinha. Tá? Os dados CES mostram isso, né, pessoal? Onde usou botinha tem maior produtividade, né? Perfeito, Zé. Perfeito. Tem gente que nem está usando a botinha, mas já faz escarificação. Todo ano. Eu não recomendo isso. Tem gente que está fazendo escarificação todo ano. Por quê? É uma operação cara, tá? É uma operação cara. Eu acho que você quebrar a compactação com a botinha já faz um baita de um efeito. Então, ó, falamos já do total do plantio, daí falamos do disco de corte e do sulcador, né? Do adubo. Daí eu vou deixar para vocês, para vocês perceberem. Vocês acham que dá diferença? De eu coletar de cair o adubo, né? De depositar o adubo durante o percurso da máquina ou não? Se eu tiver uma rosca maior ou menor, já não começa a dar diferença, porque vai puxar quantidade diferente. Se eu estiver subindo ou descendo com a plantadeira, não vai dar diferença do reto, tá? Isso vocês vão ver a diferença e vai ficar bem legal a hora que nós mostrar no simulador lá para vocês, tá? A diferença que dá uma diferença absurda. Então, tenho que tomar cuidado, né? É Johnny, né? Isso, Johnny. O Johnny já falou que trocaram tudo aqui, perfeito, tá? Porque quando nós chega para fazer a manutenção da máquina, a primeira coisa que nós arranca é aqueles helicoidal ali, aquelas roscas, e tá tudo comida. Tá, ou comida com adubo, ou se não, porque o que acontece? Se eu não limpo direito, vai ficando aquele pó lá, vai pedrando. Então falamos do disco de corte, falamos do adubo, né? Daí agora nós vamos falar a parte da semente aqui, que nós já falamos alguma coisa. Primeiro, o pantógrafo aqui, né? Quem controla
quem controla a pressão aqui, ó, quem controla a pressão que eu dou na linha aqui é o pantógrafo. Quanto que eu ponho de pressão na linha, tá? Quanto que eu ponho de pressão na linha aqui. Vocês acham isso importante ou não? O que acontece se eu estou com pouca pressão? Você olha do lado da máquina assim, você vê ela balançando. Vocês já viram isso? Aí ela vai ficar oscilando, vai dar o voo de pica-pau, né? Vai dar o voo de pica-pau. Então daí eu tenho semente na palha, tenho semente lá no solo. Então, lembra que eu falei para vocês que eu não ia falar nada de novidade aqui, mas vocês estão vendo o tanto de detalhinho que a gente tem, né? Tanto de detalhinho que a gente tem. Então, o pantógrafo, importantíssimo, a pressão que eu dou lá. E por que eu estou falando isso? Às vezes, quebra uma molinha dessa aqui, ó. Ah, não, toca o pau. Toca o pau. Daí você vê a linha dançando. Você vê? Você vê a linha dançando, tá? E por aí vai. Vamos falar que eu tenho 10 sementes por metro. 10 mil metros quadrados, certo? Eu divido 10 mil metros quadrados, eu divido o 10 mil metros quadrados pelo espaçamento dos carrinhos aqui, tá? É 45 aqui? É, nós planta de 50, aqui é 45. Aqui 10 mil por 0,45 centímetros dá 22.222, né? Isso. Metro linear. Isso aqui é a mesma coisa que eu pegasse o hectare inteiro aqui, fosse plantar numa linha só e eu ia andar 22.222. Beleza? Vamos dizer, turma, ó, estamos plantando milho, né? Já vão regular para safrinha. Vamos dizer que eu perca uma semente, nós somos bons. Eu vou perder uma semente a cada 5 metros. Que é normal de acontecer, né, pessoal? Comum, né? Isso é o mais comum de acontecer. Se tiver isso aqui, ainda está mais ou menos regulado. Estou falando, a perda é muito maior que isso. O que é isso? Uma semente a cada 5 metros? Vocês têm em termos de número? É assim, ó, vou jogar, sei lá, 3 sementes por metro de milho. 14, é a mesma coisa, professor. 15, 14, é a mesma coisa. Se eu tiver uma falha de uma semente a cada 5 metros, o quanto de falha que eu vou ter? Divide aí, fazendo um favor, Zé. 4.444 plantas. Já diminui, né, na população. Ó, então, 4.444. E 44 falhas, né? Isso. Falhas. É, ou 4.444 planta a menos. A menos, isso. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Uma planta de milho, turma. Então, se eu tiver 4.444 falhas, eu vou ter 4.444 plantas a menos, certo? Uma planta de milho, ela produz aí, fala aí a variedade suas, vai de 150 a 200 gramas de grão na espiga. 150? Qual aí você planta aqui? Não, aqui não planta milho não. Só sorte. 150 gramas. 150 gramas. Vai ser Então faz 4.444 vezes 150. Vezes... 6. Não, mesmo, né? vezes 0, 150, né? Que é em gramas. Tá transformando já para quilo, É, né? para quilo. Isso, 666 quilos. Divide para 600. 11 sacos. 11 sacas de milho. 11 sacos. 11 saca de milho. Mas vamos continuar a conta, Tá 70 hoje, né? tá? 11 sacas de milho a 70? Isso. Tá 70 aqui? Lá em São Piracicaba já tá 80. Vamos deixar 70. Então dá 700... 770? Isso. 770. 770 reais. Aqui na área, fosse do milho, 4.000. Vezes 770 reais por hectare. 3 milhões. Agora você calcula 10 hectares, 20 hectares. Não, Daí você faz vezes a sua área. 4.000 que é a área aqui da... É 1 hectare. Aí é de 1 hectare. De 1 hectare. 1 hectare. Isso aqui é 1 hectare. Daí você faz vezes a área. Essa área é 180 hectares, por exemplo. Faz vezes 180.
Só nessa área aqui. Porque isso é uma área toda. Não, aqui é 1 hectare, ele fez 1 hectare. Só uma 138 mil. Ó, nessa fazenda aqui, ó, 138 mil. é 128 hectares, né? Cento... Aqui é 190, 190. Isso, eu fiz 190. 767 vezes 190. Aí deu 146 mil. 146 mil. 46.300. Eu quero voltar lá no começo, falar para vocês de uma sementinha que eu deixei de jogar em 5 metros. Foi 1,5, né? Nesse talhão aqui dá 146 mil reais. Hilux, né? É uma Hilux, tá bom?